Doutor André, contigo agora. Bom dia a todos. Fui pego de surpresa, ele estava dando uma estudada ali nos assuntos, não sabia que vai me chamar de uma hora para outra para falar. Mas não queria me apresentar, então meu nome é André Ibanes, sou advogado nessa área de previdência complementar desde 2008, já atuando para os não saudados. Aí em 2015, a saudosa Lia me procurou para a gente tentar montar uma associação que defendesse os saudados. E na época não tinha nome associação, a gente trabalhou muito juntos. Eu trabalhava no escritório de advocacia em Porto Alegre, sou de lá, acho que meu sotaque denuncia, né? E aí eu trabalhava no escritório de advocacia, recebi a Lia, nós conversamos, nesse meio tempo eu saí do escritório, fiquei sem escritório, então a Lia foi lá para minha casa, na minha sala de estar, a gente montou a NIPA em 2015, definindo nome, estatuto, foi trabalhando com isso até que a gente vê hoje o porte que a associação tomou, né? 8 mil associados mais ou menos, né? Um número enorme. Eu acho que a Lia estaria muito orgulhosa de ver vocês aqui em Goiânia. Em Goiânia, a proporção que tomou, né? A gente conseguir reunir tanta gente aqui, sendo que o trabalho começou tão pequeno lá em 2015 em Porto Alegre. 16 pessoas. Então, e o Ivan, né? Que também participou daquela primeira chapa da gestão, junto com o Davi e o Cabreira. Foi que ela era uma estrutura mais enxuta, né? Eram menos cargos também, né? Até porque não tinha voluntários para assumir todos os cargos na NIPA, era algo muito novo, porque realmente é um trabalho muito grande. E agora a associação tomou toda essa proporção. A gente fica muito satisfeito de estar aqui em Goiânia e ver que tem tanta gente interessada em saber as novidades da FUNCEF, da Caixa, enfim, tem muitas notícias ruins, mas eu vou tentar trazer para vocês também algumas coisas boas aqui, de alguma forma, para tentar ver que não está tudo ruim no cenário, né? A gente tem algumas coisas que talvez não tenham tanta relação com o plano de vocês necessariamente, mas que de alguma forma podem trazer algum alento aí, até financeiro, por conta de alguns êxitos em ações individuais, tá? Então, por favor. Então aqui, pessoal, no nosso escritório nós temos hoje duas ações civis públicas ajuizadas pela NIPA, a ação do quórum qualificado e a ação do equacionamento, que é uma ação de equacionamento. Aqui isso é só um introito aqui. Pode passar, por favor. E a gente vai falar também de ações individuais da ação da revisão da vida toda, que é uma ação que não envolve FUNCEF, né, envolve o benefício do INSS, a questão do imposto de renda e a questão da isenção de imposto de renda para portadores de moléstias graves, que é alguma coisa que às vezes vocês não sabem, já tiveram um diagnóstico lá atrás de uma doença e poderiam hoje estar isentos de imposto de renda, a depender assim das peculiaridades. Então vou trabalhar isso com vocês. E vamos iniciar então pelas ações ajuizadas pela NIPA. Então o primeiro processo que nós temos é essa ação civil pública que tramita na 4ª Vara Federal do Distrito Federal, que foi ajuizada em 2020, contra a FUNCEF, Caixa, Previc e contra a União. Pode passar. Então, qual é o objetivo dessa ação? O foco dela está numa previsão estatutária da FUNCEF, do seu estatuto lá de 2007, que previa o chamado quórum qualificado para determinadas deliberações do Conselho Deliberativo da FUNCEF. Então, para algumas matérias específicas, como por exemplo, alterar estatuto, alterar regulamento, era necessário o chamado quórum qualificado. Ou seja, precisaria de mais da metade dos votos do Conselho Deliberativo para aprovar determinadas deliberações. Então, o Conselho tem 6 membros, tendo 6 membros, 3 indicados pela patrocinadora e 3 pelos participantes, não seria suficiente que os indicados pela patrocinadora pudessem aprovar essas deliberações, alterando o estatuto, alterando o regulamento. Era necessário pelo menos um voto de representante dos participantes. Isso estava no estatuto da FUNCEF desde 2007. Aí aconteceu ali em 2019, mais ou menos, um movimento do governo federal de tentar alterar isso aí. Então, um órgão do governo federal, chamado SEST, que é uma secretaria, provocou a Caixa, que provocou a FUNCEF, e ficou ali um imbróglio jurídico, em que eles chegaram na conclusão que aquele estatuto de 2007 estava errado, violava a Lei Complementar 109, que trata das entidades fechadas de previdência complementar, e que essa lei não permitiria o tal quórum qualificado.
aqui, ou seja, a exigência de pelo menos um voto de representante participante para aprovar uma alteração do estatuto, uma alteração de regulamento, uma retirada de patrocínio. Então, chegou nessa conclusão. Com isso, qual seria a consequência? Ao invés do quórum qualificado, seria utilizado o chamado voto de qualidade. O nome é parecido, a gente pode confundir. O voto de qualidade, o que acontece? Quando empata 3-3 no Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho desempata com esse voto de qualidade. E esse presidente é sempre indicado pelo patrocinador. Tá? Então, nós temos essa ação tramitando na Justiça Federal do Distrito Federal para discutir justamente essa questão, tentando retomar o quórum qualificado. Tá? Não é uma ação simples, tecnicamente ela envolve uma série de aspectos assim, que nos demandaram muito estudo. Nós queremos algumas teses jurídicas para tentar demonstrar isso, tanto em termos de violação, que a violação da lei existiria, mas não pelo quórum qualificado, sim pelo voto de qualidade. A gente fez um raciocínio inverso que foi feito ali pelos réus, e também nós alegamos que a matéria viola, que a maneira como a questão foi tratada viola a própria Constituição Federal, que exige lei complementar para tratar dessas questões. Não poderia uma resolução do governo mexer no estatuto da FUNCEF. Tá? Pode passar, por favor. Então, o andamento dessa ação. Lamentavelmente, ela foi extinta em 27 de setembro de 2022 por uma questão processual. Há sempre uma discussão se as demandas da matéria previdência complementar devem ser feitas por ação civil coletiva ou ação civil pública. São questões técnicas, mas tem algumas diferenças importantes entre elas. Nesse caso, nós fizemos uma ação civil pública e o juiz de primeira instância entendeu que não seria o caso de ação civil pública, seria ação civil coletiva. Então, nem analisou o mérito, tá? Ele analisou só uma questão processual e extinguiu por conta disso. Nós interpusemos apelação em novembro de 2022. Nós temos uma ação muito semelhante de uma outra entidade na mesma vara, com a mesma sentença. Então nós recorremos juntos os dois processos, que vão agora para serem julgados pelo TRF da primeira região em Brasília. Entretanto, já apareceram do Ministério Público Federal contra o nosso recurso. Então, tudo sinaliza que pelo menos na segunda instância nós vamos perder também, mas lá depois ainda as alternativas do STJ e do STF. Se tudo der errado, nós ainda podemos submeter toda a matéria de novo mérito através de uma ação civil coletiva, que seria o entendimento do juiz de primeira instância. Então, fazer de novo o processo, mas pelo outro caminho que foi indicado na sentença. É algo que não vai ter uma solução a curto prazo, mas é uma demanda importante, então, que nós estamos aí trabalhando e aguardando agora a pauta de julgamento dessa apelação pelo TRF da primeira região. Pode ser. Se já tem essa predisposição de se negar, por que não entrar do jeito que pediu e ganhar-se esse tempo? Porque se vai julgar isso daqui 1 ano, 5 anos, ninguém sabe. Sim. Aí seria confessar que você errou da primeira vez? Seria uma alternativa, mas nós temos uma confiança muito na jurisprudência do STJ e também na amplitude dessa ação civil pública. Porque se nós trocamos para ação civil coletiva, ela pode trazer alguns impactos negativos. Por exemplo, como é que vai ter um estatuto, porque o objetivo da ação é retomar o estatuto antigo. Como é que vai ter um estatuto antigo só para vocês e não vai ter para outras pessoas? A ação civil pública nos dá uma amplitude muito maior. Impede algo anacrônico como isso. Como é que eu vou ter um estatuto numa redação para uns e na redação nova para outros? Então, nós entendemos que realmente tem que ser para a ação civil pública por conta dessa amplitude. Até a doutora Tatiana comentou um pouco disso, né? Dessa amplitude maior que dá a ação civil pública. Então, por essa questão, nós, por enquanto, vamos insistir ainda em tentar no STJ, que seria, na nossa visão, o tribunal que hoje melhor entende as questões de previdência complementar para tentar fortalecer isso também. Se a gente desiste agora, também mostra uma fragilidade que aí já dá confiança para outros juízes daqui a pouco começarem a jogar da mesma forma em outras ações civis públicas. Tá? Pode passar, por favor. E a segunda ação que nós temos é uma ação que discutia equacionamento, semelhante àquelas que a doutora Tatiana comentou, que estão com o escritório Santoro. Tá? É uma ação que está em Brasília. Na verdade, o que a Anitta fez? Ela fez várias ações em determinadas regiões do país, com grupos de associados, e ficou ali um resíduo de associados que não estava em nenhuma ação. Então nós propusemos uma em Brasília, pegando esse grupo que ficou de fora das demais, e ajuizamos essa ação em 2021. Tá? Então aqui, eu não vou nem ler, que é o pedido da ação, que é um pedido bastante extenso,
e tecnicamente um pouco complexo, mas para simplificar. O que se discute nessa ação? A questão técnica é um pouquinho diferente daquelas que o escritório Santoro levantou. Porque aquela ação que o Ivan comentou, que seria o buraco negro, que é a ação de 2016 em Brasília, ela tem uma questão que é o número de réus. São muitos réus, né? Mais de 20, né? Muitas pessoas físicas envolvidas. Então tudo isso traz uma burocratização da ação muito grande. Então na nossa ação, quem que a gente colocou de réus? Apenas FUNCEF, Caixa e Previc, tá? Por que a Previc, né? Porque a Previc apontou problemas no plano e nunca fiscalizou, assim, nunca autuou a entidade da forma como deveria ter autuado. Então nós mostramos uma conduta omissiva da Previc nessa fiscalização. Então ela está sendo demandada também. E a Caixa, por conta de diversas questões. Mas o foco técnico, até o Rodrigo, meu sócio, é muito mais apto para tratar dessa questão, porque ele trabalha muito mais com previdência complementar do que eu. Para mim, ele é o melhor jogador do Brasil nessa área, ele é um craque mesmo. Lamentavelmente não pôde estar aqui presente hoje. Mas basicamente o que o Rodrigo identificou como estratégia técnica para esse caso? Verificar as premissas atuariais do plano Regra Plus Saldado e a manipulação que foi feita dessas premissas, tanto no passivo quanto no ativo. A questão do crescimento, de um crescimento real de benefício subestimado, daqueles FIPS todos investigados pela Operação Greenfield. Então, como nós tínhamos muita documentação à disposição, nós trabalhamos nesse caso com essa manipulação das premissas atuariais, no sentido de condenar então a Caixa, que administrou FIPS, e participou diretamente nesses desfalques do plano Regra Plus Saldado, e também a Previc por conta dessa fiscalização omissa. Fiscaliza, mas não autua. Isso, assim, no escritório a gente atua em outras entidades também, perante outras entidades de previdência complementar, e sempre que nós identificamos essa omissão da Previc, nós colocamos ela no polo passivo das ações por conta dessa conduta omissiva. Tá? O que aconteceu com a nossa ação? Pode passar, por favor. Em 10 de março de 22, o MP federal sugeriu que ela fosse puxada para dentro do buraco negro. Tá? E isso aconteceu em novembro de 2022. Pode passar, por favor. Entretanto, apesar de anexado ao processo do escritório Santoro, o nosso processo de alguma forma continua tendo andamentos. Nós pedimos uma produção de prova pericial, porque essa questão atuarial, na nossa visão, demanda uma perícia para mostrar essa manipulação das premissas atuariais. Nós pedimos perícia e os réus entenderam que não era necessária perícia, como é comum acontecer nesses casos, né? E agora, então, o processo aguarda a apreciação do nosso pedido da prova pericial. Então, a nossa esperança é de que, apesar do processo estar preso no processo do escritório Santoro, que a gente, de repente, consiga, né, produzir essa perícia na nossa ação. Parece que se caminha vai nessa trilha o processo. Tá? Então, essa está em andamento. É mais uma ação para discutir o equacionamento. O impacto, qual seria efetivamente aquela ação? Recalcular o déficit sem a manipulação de premissas, e se vocês pagaram valores a maior, que esse valor seja devolvido a vocês. Tá? Que seria a consequência lógica na nossa visão desse recálculo do déficit sem aquela manipulação das premissas atuariais, tanto do ativo quanto do passivo do plano. Agora as ações individuais. Então agora a gente esquece a figura da ANIPA como autora das ações e pensa em cada um de vocês que daqui a pouco se encaixam numa das ações que daqui a pouco pode trazer algum benefício individual para vocês. Pode passar, por favor. Então a primeira ação é a ação da revisão da vida toda. Aqui a gente não trabalha com o FUNCEF, trabalha só com a questão do INSS. Então aqui, o que acontece? Em 99, teve uma legislação que definiu uma regra em que o cálculo do benefício respeitaria a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde a competência a julho de 94, com alguma relação ali com a questão do plano real, tá? Teve esse critério. A questão é que, para algumas pessoas, esse cálculo não foi benéfico, especialmente para aquelas que tinham contribuições maiores antes de 94. Então o STJ e o STF já têm jurisprudência dizendo que é possível fazer essa revisão do benefício do INSS. Pode passar. Então aqui eu trago um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do STF, em que ele explica
tecnicamente, o cerne dessa tese. Olha o que ele diz. Que o STF então decidiu que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.878 de 99 e antes da reforma da Previdência, que é aquela emenda 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva. Então, ou seja, para aqueles que se aposentaram depois da reforma da Previdência, isso aqui não interessa, não tem direito a fazer isso aqui, porque já ingressa com o que seria o resultado dessa ação, já vale automaticamente para aqueles que se aposentou depois da reforma da Previdência. Então, tem o direito de optar pela regra definitiva, conforme a jurisprudência do STF determina que aplique-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para inatividade, para o cálculo da renda mensal inicial e que deve-se observar o quadro mais favorável ao beneficiário. Então, se a regra vigente na lei de 99 ela era desfavorável, pode considerar todo o período contributivo anterior a 94. Tá? Então, isso aqui eu até citei aqui a fonte da informação, está num voto do ministro Alexandre de Moraes, está num trecho do voto, numa decisão recente dele aqui, de modulação dos efeitos de decisão, que eu já vou comentar na sequência. Pode passar. Alguns alertas, então, sobre essa ação. Em primeiro lugar, o STF decidiu suspender todas as ações do Brasil por enquanto. Tá? Então, se ajuizar uma ação hoje, amanhã ela está suspensa. Tá? Amanhã não, que é domingo, mas na segunda-feira ela está suspensa. Tá? Nem todos podem ingressar com essa ação, porque tem um prazo decadencial de 10 anos. Então, tem que ter se aposentado há menos de 10 anos para poder entrar com essa ação. Não se entra com essa ação à la louca, simplesmente achando que vai ter um benefício. O recomendável é fazer um cálculo antes para saber se vale a pena ou não essa ação. Tá? Hoje, os escritórios de advocacia normalmente já tem softwares que calculam automaticamente. Ele pega o CNIS e gera o cálculo para saber se a tese é vantajosa ou não. E ao que tudo indica, o STF vai modular os efeitos da decisão. O que é modular os efeitos da decisão, pessoal? O impacto para a Previdência é muito grande uma decisão dessa. Imagina milhões de segurados tendo seus benefícios revisados e com pagamento retroativo. Então isso tem um impacto orçamentário muito grande para o INSS. Então, por conta disso, o STF pode modular os efeitos da decisão. Ou seja, ele dá o direito, mas tira alguma coisa para não impactar tanto no orçamento do INSS. Pode passar, por favor. Então eu trago aqui uma notícia do site J, que é um dos sites mais respeitados da área jurídica, do dia 23 de agosto agora. Rosa Weber antecipa voto e fixa nova data para modular efeitos. Então assim, o STF agora está decidindo como é que vai se aplicar essa revisão. Já está definido que ela é válida, essa revisão da vida toda. Mas o que ela vai atingir? Pode passar, por favor. Então, por enquanto, temos 2 votos já proferidos. O ministro Alexandre de Moraes entende que a data de referência é 1º de dezembro de 22, que é quando o STF aceitou a tese. Ou seja, ao que tudo indica, se prevalecer esse entendimento, quem ganhar essa ação vai buscar retroativamente valores corrigidos até 1º de dezembro de 22. Não vai buscar 5 anos para trás. Tá? Já a ministra Rosa Weber, ela entende uma outra data de referência. 17 de dezembro de 2019. Por quê? Porque foi quando o STJ entendeu que a tese era válida. Tá? Por isso que estaria o STJ escrito. Então aí buscaria retroativamente a 17 de dezembro de 2019. Agora o ministro Zanin pediu vista dos autos em 15 de agosto e tem 90 dias para devolver o processo, para prosseguir nessa análise da modulação dos efeitos. Então, devemos estar aí, isso aí se arrastando pelo menos até o final de 2023 para definir como é que vai ser essa modulação. Ele tem 90 dias, mas não é obrigatório que ele espere 90 dias para trazer o processo de volta, né? Pode ser que ele traga de volta e os outros ministros todos já julguem na mesma sessão e isso se encerre em setembro. É possível? Não é impossível, mas a gente não tem previsão, tem que aguardar. Tá? Então, se algum de vocês se aposentou há menos de 10 anos, é possível pelo menos fazer um cálculo para avaliar se tem ou não, se é vantajosa ou não essa tese e ajuizar e aí aguardar a modulação dos efeitos. Diga. É só com essa relação que o senhor acabou de dizer. Esse limite de 10 anos é super importante. E uma outra questão também que eu já vi em alguns casos parecidos. Quem tinha função de confiança em 94 e tinha um salário então maior, esse foi prejudicado. E com isso,
ele é um candidato a fazer essa modulação junto aos escritórios de advocacia que tem esses modos para fazer se compensa ou não, se é uma ação de pequena causa ou uma de causa maior também. Claro. Isso impacta também, né? Dependendo do valor do retroativo que se calcula para postular em juízo, entra no juizado especial ou fora do juizado, que seria com custas, com um risco maior de sucumbência. Mas também tem uma questão, né, sobre a sua pergunta, sobre o teu comentário, na verdade. Essa questão da modulação dos efeitos tende a levar todos os processos para o juizado, que vai ser pequeno o período de repetição de débito. Então, a tendência é que aí a gente não tenha quase ações fora do juizado, que o teto é 600 salários mínimos, se eu não me engano é R$ 72.800 hoje, né? Então, seria mais ou menos... No escritório, a gente deve ter em torno de umas 20 ajuizadas dessas ações. Eu diria que 18 no juizado e 2 fora do juizado. Então, na maior tendência já é ficar no juizado, mesmo buscando 5 anos para trás. E você pode abrir mão também. E pode abrir mão também. Se você tem 80, você abre mão de 10 aí e entra no... Pode abrir mão, isso. E o valor da causa ultrapassa 100 salários mínimos, pode abrir mão do procedimento comum para ficar no juizado, que a grande vantagem é não ir para o precatório, né? É receber por requisição de pequeno valor. Então, em vez de receber um dia, recebe em 60 dias. Então, é uma boa mudança, né? Bom, agora, o assunto que eu mais gosto de falar e que mais impacta, eu acho assim, pelo menos as discussões de vocês, que é o imposto de renda sobre contribuições extraordinárias. O Ivan comentou que eu queria a tese, eu tenho que fazer uma correção, a tese é do Rodrigo, tá? O Rodrigo é o pai da primeira ação do Brasil sobre essa discussão. Porque lá no Rio Grande do Sul nós defendemos o pessoal da Fundação Banrisul, que está equacionando déficits desde 2014. Então esse problema foi visto pelo meu sócio já naquela época, e ele criou uma tese de excluir as contribuições extraordinárias da base de cálculo do imposto de renda. Então ele se fala de 12% de dedução. Se falava em exclusão da base de cálculo, ou seja, nem entra a base de cálculo do imposto das extraordinárias. Então ele trabalhou arduamente, a gente nem se conhecia ainda naquela época, e ele criou a tese vingou no Rio Grande do Sul por um bom tempo. Entre 2016 e 2018, ele deve ter ganho em torno de 200 processos individuais, excluindo a base. E essas pessoas ganharam de vez. Transou em julgadas, hoje não entram na base de cálculo do imposto delas. Entretanto, em 2018, essa matéria foi para discussão por um órgão chamado Turma Nacional de Uniformização, que é a TNU, que é um órgão que uniformiza a jurisprudência de todo o Brasil dos juizados especiais. Essa é uma turma itinerante com 10 juízes federais, que se reúne cada mês numa capital diferente para decidir essas questões que uniformizam a jurisprudência para todo o país. E como o Rodrigo era o pioneiro na ação, chegou lá na TNU uma ação do Rodrigo para decidir se vingava a tese excluindo a base ou não. E lamentavelmente por 10-0 não vingou a tese. E aí foi uniformizada a jurisprudência no sentido da dedução dentro dos 12% dos rendimentos tributáveis, que é hoje a tese que vigora, tá? Então tá aqui, ó, está consolidado o entendimento desde 2018, tá? Então, ali é o tema 171 da TNU. As contribuições do assistido destinadas ao saneamento das finanças da entidade fechada de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas dentro do limite legalmente previsto, que é o de 12% dos rendimentos tributáveis, que é o mesmo que se aplica para outras contribuições de previdência privada, tá? 12% dos rendimentos tributáveis. Então, assim, se vocês perguntarem, tem chance de entrar com uma ação individual e ultrapassar os 12%? Hoje eu digo que não. Tá? A gente tentou de tudo, a gente trabalhou muito, eu e o Rodrigo. Em 2021 nós criamos uma nova tese para voltar, para tentar passar por fora da TNU e mostrar tecnicamente um outro fundamento. Não vingou. Tá? A gente entrou com ações do Brasil inteiro, ganhamos 2 em Santos, mas já foram reformadas em segunda instância lá em Santos, lá em São Paulo. Então hoje eu não vejo maneira de ultrapassar os 12%. Tá? Importante, é 12% do quê? É 12% dos rendimentos da declaração e não do contra-cheque. Isso é uma baita diferença. Por quê? Porque se vocês têm um imóvel que os alugam, tem um rendimento do aluguel que aumenta aquele 100% para poder calcular os 12%. Se tem algum outro tipo de rendimento, está trabalhando, se aposentou da Caixa, mas está trabalhando em algum lugar com algum rendimento, entra na base para aumentar os 100% para depois tirar os 12%. Tá? Então, os 12% da declaração anual, não é do contra-cheque. Pode passar, por favor. Questões pertinentes.
A ANIPA não ajuizou e não ajuizará ação coletiva. Pergunta: alguém aqui está em ação coletiva de outra entidade? Em que pé está essa ação? Ganhando a primeira instância aqui em Goiás, através da APCF. A APCF Goiás, e está em segunda instância agora para julgamento de... A princípio sim, e então não repercutiu para vocês nada ainda em termos de dinheiro, né? No dinheiro do bolso não teve ainda. Não. Tá. Na Bahia também foi favorável. Tá. O que tem com declarações coletivas é que elas realmente são favoráveis, mas elas são muito morosas. Porque o impacto para o governo é muito grande quando bota milhares de pessoas numa única ação de viés tributário. Então, na nossa análise técnica, minha e do Rodrigo, nós entendemos que a ação coletiva não é a melhor alternativa, porque ela tem esse impacto orçamentário, então ela chama mais atenção da União para fazer as defesas, e ela, na fase de liquidação de sentença, ela é muito complexa. Porque como é que se calcula uma liquidação de sentença dessa tese? A gente tem que pegar todas as declarações de renda da pessoa, simular declarações retificadoras, e nessa simulação botar ali a dedução extraordinária, e ver qual é o impacto para a pessoa. Então imagina se for uma ação coletiva com 3 mil, vamos ser otimistas, só 3 mil, tem os 8 mil da IPA. E aí o juiz me intima, apresente os cálculos de liquidação em 15 dias. Como é que eu vou calcular para 3 mil pessoas isso? Hoje, eu e o Rodrigo fazemos cálculos no escritório, a gente faz no Excel esse cálculo. Eu diria que uma média de 40 minutos fazer um cálculo desse. Então imagina fazer com 3 mil cálculos numa sentada só. Então, O ideal é individual. Então, assim, Eu já ganhei. desde o início, nós recomendamos ação individual, que foi a estratégia do Rodrigo lá quando criou a tese para o Banrisul, para o pessoal da Fundação Banrisul, em 2014, 15 e ajuizou em 2016. Então, nós entendemos que a ação coletiva não é a melhor alternativa. Pergunta: estou numa coletiva, posso sair e ingressar com uma ação individual? Em tese, sim, porque no momento que a pessoa ajuiza o individual, ela renuncia à ação coletiva. Então, ela está abrindo mão da coletiva para ingressar com a individual. Tá? Então, em tese, não haveria obstáculo para fazer essa migração. Essa ação serve para ativos e aposentados. Então, mesmo quem está na Caixa, trabalhando na Caixa, pode ingressar com a ação. Vai impactar aí nas contribuições extraordinárias também para a FUNCEF, mas todo o trabalho da ação é feito com os contra-cheques da Caixa. Mas não tem problema nenhum. O que ela dá para o futuro para a pessoa? Ganhando essa ação, a pessoa pode deduzir as extraordinárias nas declarações. Quais declarações? Feitas no modelo completo para o futuro. Porque se eu fizer no simplificado, eu estou abrindo mão das deduções. Eu estou trocando as deduções por uma dedução única, que é o desconto simplificado. Então, se eu fizer simplificado, não adianta nada ganhar ação para o futuro. Eu estou abrindo mão do meu benefício para utilizar o desconto simplificado. Conhecendo o perfil de vocês, saudados aposentados, que é a maior parte, normalmente vale a pena fazer o completo, só pegando extraordinários. Porque o simplificado é 20% dos rendimentos tributáveis, mas com uma trava. Ele trava em R$ 16.654,34. Então, normalmente vocês pagam mais que isso extraordinários ao longo de um ano. Então, só trocar o simplificado pela extraordinária já seria suficiente. Tá? Por falar em simplificado, historicamente havia uma discussão se podia ou não, no processo, restituir valores do simplificado. Digamos que as minhas declarações antigas são todas simplificadas. Eu posso recuperar valores ou não. No Rio Grande do Sul podia, sempre pôde. No Rio de Janeiro nunca pôde. Então cada estado tinha o seu entendimento. Então aquela mesma TNU que limitou o ganho à dedução dos 12%, agora favoravelmente entendeu que pode recuperar para o passado quem declarou no simplificado. É o tema 311 da TNU que eu botei aqui embaixo do slide. Então pode recuperar. Sempre vai ser vantajoso? Nem sempre. Tem que analisar a declaração da pessoa. Como é que a gente faz o cálculo nessa situação? A gente simula a retificadora. Eu sei que não pode, na vida real, retificar uma simplificada incompleta. Eu não vou trocar o modelo, a não ser que eu faça dentro do prazo de entrega. Mas se passou o prazo de entrega da declaração, eu não posso mais trocar o modelo de declaração. Mas, no Excel, eu posso fazer. Então, o que a gente faz no Excel? A gente tira fora o desconto simplificado, troca pelas extraordinárias, mas não só isso. A gente vai atrás da declaração da pessoa de todas as despesas dedutíveis que estão lá. Despesa médica, despesa com saúde de caixa, com dependentes, com educação. Então, tudo aquilo que a gente, com pensão alimentícia, tudo aquilo que a gente traz. Então, aquilo também vai impactar nessa ação. Tá? Então, a gente consegue retificar, simular uma retificadora que vai gerar, na maior parte dos casos, um benefício para a pessoa, recuperando valores
pro passado, tá? Pode passar. Bom, essas ações todas tramitam no Juizado Especial Federal, tá? Nós temos, acho que já passamos de 700 ações no escritório. Nós nunca tivemos uma que tenha passado 60 salários mínimos de valor, tá? Então nós temos todas no juizado. Qual é a vantagem do juizado? Não pagar custas em primeira instância e se perder e não quiser recorrer, não tem sucumbência, tá? Aí você pode perguntar, quantas nós hoje em dia perdemos? No Brasil inteiro, nós estamos hoje perdendo em primeira instância num juiz do Rio de Janeiro. Mas em todos os casos nós recorremos e ganhamos recursos contra ele. Então hoje nós temos 100% de ganho nessas ações, tá? Mesmo quando o juiz nega, a gente consegue reverter em segunda instância, que é esse único juiz do Rio de Janeiro. Aí quando cai com ele, já avisa o cliente, ó, vai perder, mas a gente vai tentar reverter depois. É muito provável que a gente consiga reverter. A gente nunca pode dizer que é 100% a chance de êxito, mas a gente diz, olha, nós até agora revertemos em todos os casos, vamos tentar novamente, tá? Sobre prescrição, vocês começaram a equacionar em maio de 16 o plano de saudado. Então, eu falo aqui conservadoramente, em maio de 21 começou a prescrever mensalmente um pouco de dedução que o Expoente está fazendo, que é 5 anos contados de maio de 16, tá? Mas o direito em si não prescreve, vocês podem sempre entrar com essa ação buscando 5 anos para trás de recuperação de imposto, tá? Não tem uma perda do direito de entrar com a ação. Importante, esses 12%, eles abrangem contribuições normais mais extraordinárias. O saudado aposentado não paga contribuição normal, então é um baita ganho para vocês. Nós já tivemos ações de saudados aposentados em que a pessoa conseguiu receber de volta em torno de 50 mil reais, que é um bom valor, considerando que é uma ação assim de juizado e tal, chega bem relativamente perto do teto do juizado, e então é um bom benefício. Para aquele que está saudado na ativa, ele vai já gastar um pouco dos 12% dele com contribuição normal. Então ele vai preencher o resto que falta para os 12%. Tá? E aí o não saudado, no caso de vocês, ele paga tanto na ativa quanto o ativo e o aposentado pagam normal também, né? Mesmo o aposentado e o não saudado continua pagando a normal. Então lá o benefício é um pouco menor. Mas mesmo lá, a gente conseguiu já em alguns casos lá mais de 20 mil reais, por exemplo, de retorno pro cliente. Tá? Pode passar. Passou? Tá. Ah, tá. Passou, né? Passou. Bom, então como eu comentei, a liquidação dessa sentença a gente simula as declarações retificadoras, tá? O pagamento é por RPV. A rapidez do processo depende do estado. Nós temos ações aqui em Goiás, acredito que umas 4. Não dá para dizer que são ações rápidas, mas também não são as mais lentas do mundo, né? Hoje a gente poderia dizer que, pelo menos pela nossa experiência, Minas Gerais e São Paulo são aqueles mais demorados. A região sul e Rio de Janeiro voam os processos, são muito rápidos. A gente já tem ações de 2023 que a pessoa já recebeu, no Rio Grande do Sul, a pessoa já recebeu o valor de volta. A ação já esse ano, então lá é muito rápido. Goiás não é o lugar mais lento, mas até agora ninguém recebeu ainda aqui no estado. Ações ajuizadas ali em 2022, eu acho que de 21 não ajuiza nenhuma. Então, mas já ganhas também, já tem jurisprudência aqui. Favor é casualmente aqui na frente do hotel, né? Eu vi o prédio do Juizado Especial Federal, então, são julgados aqui na frente do hotel, inclusive os processos em cima da caixa, os processos aqui de Goiás, do juizado. Acabou o processo. Como é que fica o futuro? Eu vou ficar caindo na malha fina todo ano por causa do meu ganho no processo. O que se faz? Acabou o processo, a gente notifica a FUNCEF para regularizar os informes de rendimentos, para que nos futuros informes fique constando a possibilidade de deduzir as contribuições extraordinárias, para que você não caia na malha. Não dá para fugir da malha 100% no início, pelo menos. Pelo menos um ano cai na malha, para a gente dar um tempo de a gente ajustar. Como é que eu saio da malha? Cópias do processo. Nunca tivemos problema com o cliente que caiu na malha apresentando as cópias do processo. Tem a sentença do estado de julgado, sai da malha tranquilamente. E aí a gente vai organizando com a FUNCEF para regularizar as informações. A FUNCEF alega que não pode regularizar as informações, hoje é uma novidade nos processos, porque ela diz que tem que mexer em muita coisa, folha de pagamento, obrigações tributárias acessórias, declarações que ela tem que entregar para o governo. Então eu e o Rodrigo, a gente rastreou essas dificuldades da FUNCEF, achamos um caminho técnico para não prejudicar a FUNCEF também, e agora nos processos a gente está mostrando isso.
tem maneira da FUNCEF não ser prejudicada com essas alterações de informações, e os juízes, pelo menos no Rio Grande do Sul, já estão acolhendo nossos pedidos para mandar a FUNCEF alterar os informes certinho para não ter risco de malha fina para o futuro. Nós temos clientes que já ganharam ação há mais tempo, ali em 2000, entre quem a gente ajuizou em 2018, que hoje a vida deles está organizada. Eles deduzem extraordinários com os informes corretos, não tem mais problema nenhum de malha fina. Então, no final, é para dar tudo certo na vida do contribuinte. Aí. Pergunta? Pode falar. Só uma. Estava ligado. Uma questão, teve casos contra a Receita que, como teve uma abrangência de quase todo o público, né, a Receita deixou isso ser abatido nos débitos futuros. Você disse ali naquele segundo item que com 60 dias é pago através do RPV. Você vê alguma condição disso acontecer no âmbito de todos nós aposentados? Ou seria o único caminho RPV, ação individual, para que isso ocorra? Na minha visão, pela minha experiência com essa ação, é via RPV. Esse abatimento, eu vou dizer assim, ó, eu já tive essa discussão do abatimento futuro dentro do processo, inclusive no Rio de Janeiro. A União disse, não, vamos deixar abater com o futuro. Não deu certo, nem no processo funcionou aquilo individual. A gente tentou fazer o abatimento, mas não batia as informações. Era com aquele juiz do Rio de Janeiro que nega, inclusive. Mas aí eu expliquei para o juiz o que aconteceu. A Receita assim, ó, vamos botar em valor, vamos dizer assim, ó, 3 mil RPV e 3 mil para bater no futuro. Aconteceu isso no processo do cliente. E não funcionou aquilo ali, não teve como abater, as informações não batiam, a rapidez do processo era muita para a lentidão da Receita em organizar aquele abatimento. Aí chegou um ponto que disse para o juiz, ó juiz, não vai funcionar isso aqui. E o único processo hoje do Brasil que aconteceu foi esse, saíram 2 RPVs. O juiz deu um basta, né? Isso não vai funcionar, outra RPV. E é casualmente com o juiz que nega aquele, mas como eu já estava em liquidação, tinha revertido a ação em segunda instância, ele aceitou, não, sai uma segunda RPV para a pessoa, porque não vai funcionar esse abatimento. Então, na minha visão, ação individual com busca RPV, essas questões de compensar no futuro, de abater, eu não vejo isso de uma forma prática, entendeu? Eu posso estar enganado, mas pela maneira como as coisas andam, pela assim, nossa experiência em lidar com receita, com processo administrativo na Receita, eu recomendaria ação individual com RPV. Tá? Ficou alguma dúvida a mais sobre essa ação? Então, ação individual no Juizado Especial Federal e o risco é que eu digo, como é no juizado, não tem, e vamos ver o juiz aqui de Goiás diz, não tem direito, é um absurdo, até se a pessoa ficar com medo, tenho medo de perder um recurso, não recorre, não tem sucumbência nesse caso. Se recorrer e perder o recurso, aí tem normalmente 10% do valor da causa como sucumbência. A sucumbência, então, tá? Só se perder na segunda instância, o recorrente vencido, né, que paga a sucumbência no juizado. Pode passar, por favor. Ultrapassada, então, essa ação, vamos para a ação da isenção de imposto de renda para portador de moléstias graves. Essa ação, pessoal, o benefício é muito maior que o anterior, da ação das extraordinárias. Então, se a pessoa tem direito a essa isenção, não precisa nem pensar na outra. Porque essa aqui isenta todo o benefício da FUNCEF e todo o benefício do INSS de imposto de renda. Então, é muito maior o ganho. Não só para o futuro, como para o passado também. Tá? Normalmente, para o passado, o valor é bem relevante. Nós já tivemos uma ação de um soldado aposentado em Jundiaí, que o valor atualmente está crescendo em 650 mil reais de volta de imposto. Porque ele fez um resgate de 800 mil de benefício no curso do prazo prescricional, então ele pegou todo o IR-fonte daquele resgate para recuperar aqui. Então, pode ter um ganho bem considerável nesse caso. Então, a previsão está na Lei 773 de 88, tá? O artigo 6, inciso 14, e ela é focada em aposentadoria e pensão, ou seja, para quem está na ativa, não abrange. Mas eu estou aposentado, mas ganho dinheiro de uma atividade ainda. Tenho um salário, mesmo aposentado. Esse salário permanece tributável. Tá? É só o rendimento previdenciário que fica isento, não rendimentos da ativa. Isso já está consolidado, que o STF já analisou essa discussão. Se os ativos com moléstia grave teriam direito, o STF diz que não tem direito. Tá? Pode passar, por favor. Diga. Uma pergunta. Pode. É uma ação rápida que eu entrei com o pedido do INSS. Sim. Tem 6 meses, não tive nenhuma posição. Eu vou chegar lá. Espera que eu fale do pedido do INSS. Tá? Quais são as doenças, então, que permitem?
aquelas que estão na legislação: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, câncer, né, que é neoplasia maligna, e a cegueira, inclusive monocular. Pode passar. Hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, que é importante, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, isso é importante também, porque a palavra grave está na lei, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, que é o acidente deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, né, AIDS, e fibrose cística, tá? Então, assim, primeira pergunta: tenho fibromialgia, não está na lei, tenho direito ou não? Hoje, eu recomendaria não fazer ação. Tem jurisprudência do TRF da 4ª Região aceitando fibromialgia, mas é um caso super específico, em que diz assim, que o dano daquela fibromialgia era tão grave que era muito mais grave que das demais doenças. E o relator daquele julgado se chama Joel Ilan Patiornik, que hoje é ministro do STJ. Então ele não está nem mais lá para julgar. E no STJ não julga matéria tributária. Então não nem vejo maneira dele trazer esse entendimento para o STJ. Então hoje eu não faria uma ação para doença que não está na lei. Tá? Bom, não tem ação coletiva, não faz sentido, né? Porque é uma situação particular de cada associado, mas eu botei ali só para ficar registrado. A questão do requerimento no INSS. Precisa o INSS negar o pedido ou não? Assim, pessoal, eu diria, se eu fosse falar para vocês há 2 anos atrás, eu diria, não precisa o pedido. Não é necessário apelar direto na justiça. Mas, em alguns juízes espalhados pelo Brasil, às vezes acontece de pedir. Por exemplo, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, São Bernardo do Campo, São Paulo. Tem juiz lá que entende, tem que ter o pedido administrativo. O que acontece nesse caso? A gente entra com a ação, ele extingue porque faltou o pedido, a gente desiste da ação, faz o pedido e volta. Tá? Com a ação de novo se negar. É o que a gente faz. Então, aí a tua pergunta: espero mais, está 6 meses já. Espero ou não espero? Na minha visão, já daria para entrar com a ação pela demora. Mas dá para esperar um pouco, tá? A prescrição é 5 anos para trás, vai sempre buscar 5 anos para trás. Então, fica a teu critério esperar ou não. Até porque pode ser positivo o resultado. A diferença é, vamos dizer que o INSS dá a isenção. Ele normalmente vai dar essa isenção dizendo o seguinte: olha, a data diagnóstica é X e eu te dou isenção até Y. Então ele vai dizer que o teu diagnóstico é na data X e vai te dar por 5 anos. Passados 5 anos, perde isenção, recomeça a tributar de novo. Então a gente já fez ações para pessoas nesse cenário, para pedir isenção pós data do INSS. Teve um caso na Bahia que foi assim: a cliente chegou para nós, olha, encerra mês que vem a isenção, a gente fez a ação, pedido liminar, recuperou a isenção para ela, nunca perdeu a isenção. Mas sempre vai ter. Não, aí ganhando na justiça é para sempre. Mas com o INSS tem prazo. Mas com o INSS normalmente tem o prazo, né? Eu já vi o INSS prorrogar, assim, por prazo indefinido, mas não sei qual é o critério que ele usou. Tá? Não dá pra ter certeza que isso vai acontecer. E outro problema: o INSS vai te dar daqui para frente normalmente, não vai te deixar recuperar os 5 anos para trás. E se deixar, vai ter que retificar as declarações. E se retificar as declarações, vai pedir edição nunca receber de volta, porque vai ter que esperar a malha fina, porque vai para a malha fina se retificar. A Receita não vai entender, vai ter que explicar para a Receita. Então, o ideal é fazer no processo, porque via retificadora demora muito mais. Tá? Diga. Nesse caso aí, eu entrei com o processo só administrativo. Eu consegui um laudo de um diagnóstico que eu tive em 95. Mesmo depois de aposentada pela FUNCES e tudo, eu entrei apenas com o laudo e o requerimento na FUNCES. Foi concedida a isenção. Depois eu recebi a notificação da Receita dizendo que era por prazo indeterminado. Retifiquei minhas declarações. Em menos de 1 ano, resolvi tudo com a Receita, sem precisar falar. Tá. Bom, então... Aí na malha, entrei, só apresentei o laudo. Tá. Eles liberaram. Bom, então aqui temos um caso que deu certo. Eu tive na Receita. Inclusive, que antes de entrar no INSS, eu procurei na Receita. Eu fui para olhar na fina e já olhei isso. E ele me explicou exatamente dentro do que você falou mesmo. Justamente, eu fiz as retificadoras, em seguida recebi a notificação de malha, fiz aquele processo dentro da própria, no site da Receita, pelo ENAC, e não levou 60 dias no máximo, eles me restituíram todos os valores. Algumas coisas eles glosaram,
que depois eu até tentei, mas aí eles negaram. Eu falei, olha, já tá bom aqui, não vou mais brigar por isso. Ficou em torno de uns 10 mil reais que eu não recebi. E eu deixei para lá. Mas não tive muito trabalho com isso. E eu tenho um documento que a FUNCEF me mandou, onde a Receita diz que a isenção é por tempo determinado, devido à doença grave. Então, assim, eu até tinha conversado com o André sobre a possibilidade de entrar com a ação. Ele falou assim, ó, tenta no administrativo. Se negar, a gente vai para o judicial. Aí eu tentei no administrativo, deu tudo certo. É isso. Então, esse demorou. Não, foi a partir do momento que eu recebi o laudo médico, que eu consegui na rede pública, eu demorei para conseguir o laudo, porque já tinha passado muito tempo. E como o meu diagnóstico foi lá na Bahia, sumiram com todo o meu processo. Eu tive que recomeçar tudo em Brasília. E aí tive que passar por novos exames, consegui tudo, consegui o laudo do hospital público, entrei na FUNCEF, no mês seguinte a FUNCEF já parou de cobrar o imposto de renda, depois a Receita reconheceu, e a partir daí só retifiquei as declarações. Então, nesse caso tudo deu certo. Esse não foi de edição, nunca foi 60 dias, muito rápido. Então é o oposto que eu disse. Esse caso deu tudo certo, tá? Pessoal, o seguinte, ó, nós vamos ter um coffee break depois. Eu peço o seguinte, o doutor André termina, ele vai ficar aí, depois façam perguntas, essa parte ele atende ali para ele terminar a explanação. Tá bem? Não, por causa do coffee break. Tá bem? Tranquilo. Tá? Ah, só um comentário. Essa questão INSS e FUNCEF, já chegaram 2 casos do escritório de São Paulo, que aconteceu o seguinte, a pessoa conseguiu no INSS, mas a FUNCEF não entendeu que o laudo que o INSS aceitou não era aceitável, pelo tipo de médico que assinou o laudo. Então, quando é rede pública... então o que aconteceu? A gente está na justiça discutindo só a FUNCEF agora, porque o INSS ouviu, mas FUNCEF não. Por causa do tipo de laudo. O INSS negou e a FUNCEF concedeu. Acontece essas coisas às vezes. Aí fica ação porque faltar. O que não conseguir no administrativo, leva ao judiciário, se for o caso. Se acontecer isso. Tá? Tá. Então é uma ação possível só para aposentados. Inclui, então, o benefício do INSS e o benefício da FUNCEF. Inclusive resgates. Ah, mas eu tenho uma previdência aberta do Bradesco. Eu posso isentar também? Pode isentar também. Tem um caso... Não lembro a cidade. Acho que não lembro se é Campinas. Tem um caso lá no escritório, é interior de São Paulo, que a gente conseguiu pegar tudo. Resgate, FUNCEF, previdência aberta, previdência fechada, INSS. E esse era um caso meio sui generis que o cliente estava lançando como isento, sem estar isento ainda, foi autuado pela Receita e deu tudo certo. A gente conseguiu ajeitar a vida dele. Porque isso acontece isso também, né? A pessoa lança como isento sem poder lançar e é autuada pela Receita. A gente faz a defesa para comprovar o direito de isenção e aí acaba com a autuação da Receita. Para o futuro, tanto no modelo completo quanto no modelo simplificado, vai ter benefício. Por quê? Porque a gente mexe com a base de cálculo do imposto. A gente vai reduzir a base de cálculo, o rendimento tributável. Então, não importa se simplificado completo. Tanto para o futuro quanto para o passado. Vai poder recuperar para o passado, completo simplificado, e para o futuro vai ter um benefício sempre. Tá? Não só nas declarações, mas nos próprios contra-cheques. O contra-cheque começa a vir sem retenção de imposto de renda. Então, já tem um ganho mensal para a pessoa no contra-cheque, porque ele vem sem tributação na fonte. Tá? Pode passar. STJ tem jurisprudência bem importante. Primeira, súmula 598 do STJ, de que não precisa laudo médico oficial, então pode ser os laudos particulares da pessoa, do médico particular, pode ser usado como prova. E a súmula 627, de que não precisa sintomas atuais nem recidiva da enfermidade para ter direito. Então, daqui a pouco teve um diagnóstico lá, a gente tem o nosso caso mais emblemático do escritório, foi um caso do Rio de Janeiro, que a cliente teve um câncer diagnosticado em 88. Então ela em 88 teve o diagnóstico e ganhou a isenção em 2021. Tá? Então não importa se não tem sintomas atuais, o que importa é o diagnóstico da moléstia. Tá? Isso é muito importante. Então isso vale a princípio para todas. No Rio Grande do Sul já tem dois entendimentos lá locais, um para HIV, dizendo que não precisa ter a doença AIDS, basta o vírus HIV, que é aquele exame que tem a carga viral indetectável. Mesmo essa pessoa tem direito à isenção, tá? A gente já ganhou alguns casos do escritório nesse cenário de carga viral indetectável. Cardiopatia grave também, não precisa ter sintomas atuais, porque assim, a pessoa está infartando, ela não pensa na hora de uma isenção. Ela vai primeiro fazer uma cirurgia, botar um stent,
fazer todo o procedimento e depois ela vai pedir isenção. Então nós tivemos um caso emblemático lá também, em Porto Alegre, em que o cliente fez a perícia no processo e o perito disse, não é cardiopatia grave. E aí eu olhei aqui, perdemos o processo. Eu pensei, não. Ele está dizendo que agora a foto não é de cardiopatia grave, mas o filme ele tratou. E aí a gente conseguiu mostrar para o juiz que o que o médico diz tem que ser lido na visão médica. Mas a gente tem que jogar isso para dentro do direito. E segundo o direito, ele tem direito de isenção. Porque não precisa de sintomas atuais, como a STJ disse. E aí nós, apesar do laudo médico desfavorável, a gente ganhou a ação. Em primeira e a segunda instância, o cliente recebeu o dinheiro semana passada, já nesse caso. Então esse sim foi a nossa maior vitória até hoje. Foi essa e um câncer de pele super leve, que o perito também foi um laudo pericial horrível, que apesar de ser um câncer de pele muito leve, também nós conseguimos reconhecer o direito à isenção. Porque um dos argumentos foi, não fala de câncer grave, né? É só neoplasia maligna. Quando é grave, a gente falou, quando é grave está escrito na lei, cardiopatia, nefropatia e hepatopatia, né? Pode passar, por favor. Então aí, dependendo do valor da causa, vai tramitar no juizado ou no procedimento comum. Aqui vai ter risco de sucumbência, dependendo do caso. A gente sempre abre para o associado dizer, olha, quer correr o risco ou não quer de pagar a sucumbência? Não quero. Então limita teu ganho a 100 salários mínimos, tá? Senão, vai adiante, a gente já tem casos lá, alguns casos chegando a R$500 mil já de recuperação de valores por passado. A ação não prescreve, busca 5 anos para trás sempre, tá? Claro, desde que o diagnóstico seja de pelo menos 5 anos, que pode ser diagnóstico de ontem, né? Aí a recuperação vai ser muito menor de valor. E além disso, então, para poder recuperar valores, tem que ter duas coisas simultâneas. Primeira, ter o diagnóstico, segunda, estar aposentado, né? Ou ser pensionista. Senão não tem como recuperar valores da época da ativa, né? Tem que ser da época já de estar aposentado. E a liquidação de sentença, novamente, simulando declarações retificadoras, tá? Eu e o Rodrigo fazemos os cálculos no Excel, também já domina esses cálculos, a gente consegue mostrar bem claramente como é que o impacto disso na declaração da pessoa. Normalmente, nossos cálculos não são impugnados. Pode passar? Então, se for no juizado, pagamento por RPV, se for no procedimento comum, por precatório, tá? O Bolsonaro deu uma bagunçada nos precatórios, né? Ele postergou a emenda constitucional, mas notamos uma boa vontade do novo governo em pagar, porque a gente esse ano já começou a receber precatórios. Alguns nós já recebemos esse ano, e temos alguns, provavelmente para o ano que vem, que vão recomeçar a ser pagos. Então, o cenário que parecia muito nebuloso, porque não tinha previsão de data de pagamento de precatórios, parece que aos poucos eles vão ser, de alguma forma, normalizados. Então, é algo também a ser considerado. Quero receber agora 72.800 ou quero receber 300 mil daqui a alguns anos? A pessoa tem que avaliar o que é melhor. E também o desdobramento final, a gente notifica a INSS e FUNCEF para organizar também os informes de rendimentos, para poder ficar o informe ajeitado para que nas futuras declarações eu lance os rendimentos como isentos e não fique indo para a malha fina todos os anos por conta da ação. Tá? Isso que nessa ação é bem mais tranquilo, essa parte com as fontes pagadoras, é bem tranquilo mesmo para organizar os futuros contra-cheques e informes de rendimentos. Pode passar, por favor? Bom, então seria basicamente isso. Se alguém tiver interesse, esse QR Code joga lá para o nosso site. Essa questão moderna não é minha, do Eduardo, trabalha comigo como advogado, foi meu aluno na graduação em Direito, ele que trouxe tecnologia para nós, né? A gente já tem aqui o cartão em papel ainda, né? O tradicional cartão de visita, mas aí se alguém quiser entrar no nosso site, né? O site ainda está meio em construção, mas já tem lá algumas informações importantes para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, doutor. Pessoal, tá aí então, né? Ele vai ficar aí, agora nós vamos fazer um coffee break aí.